Veja, ninguém vai chegar pra mim e vai dizer que aqueles vídeos do Nicolas Ferreira, que aquele vagabundo que não trabalha, é porque o vídeo dele é foda e só porque é foda e acabou, e o vídeo circula. O vídeo é foda. Não, o vídeo é básico, não tem nada demais. É verdade, eu sinto que a galera mais à direita é muito mais eficiente no uso de redes sociais do que uma galera mais à esquerda. E aqui talvez eu esteja falando principalmente da esquerda capitalista. A esquerda é liberal. A esquerda liberal. Pronto. Tá. Sei lá, eu sinto que eles se sentem um pouco superiores do ponto de vista intelectual até para se envolver nesse tipo de debate. Veja, eu acho que existe um problema de comunicação, sim. Existe um problema de desleixo, existe um problema de ter chegado tarde, de não querer estudar. Mas agora, veja, o começo da nossa conversa aqui sobre a economia, muita gente que vai assistir depois vai achar difícil. Vai achar que foi um conteúdo muito denso. A nossa conversa aqui sobre lei de patentes, sobre inovação tecnológica, é provável que muita gente vai achar denso. Veja, explicar temas complexos é muito mais difícil, né? Você chegar e dizer assim, ó, pô, a gente tem um problema que em 1996 o governo FHC aprovou a legislação de patentes, e patentes é isso, e isso é importante, isso influencia no preço do teu remédio, no preço das coisas que tu compra e tal. E aí você chega assim, Brasil vai virar uma Venezuela. Alexandre de Moraes tá acabando com a democracia. Lula tá gastando muito. Não sei, tá ligado? Você é um imbecil feito Nicolas Ferreira, um idiota. Você fica dando lacrada. Eu volto e meia, dou uma olhada nas redes do Nicolas Ferreira, o cara é incapaz de falar sobre Minas Gerais. Sabe? Então, Minas Gerais, por exemplo, é um estado que a cada 5 mineiros tem segurança alimentar. O cara não fala sobre problemas de fome no estado dele, o cara não fala sobre os problemas da mineração no estado dele, né? Mariana e Brumadinho foram 2 cidades afundadas pela Vale. O cara não fala sobre os problemas, inclusive, de Minas Gerais ser um estado minerador, mas que não tem processamento industrial de absolutamente nada dos minérios de Minas Gerais, a poluição, a degradação ambiental, etc. Então, veja, você fazer um debate complexo sobre os problemas profundos do país, com densidade teórica, com história, chamando as pessoas para não ser fã de político, chamando as pessoas para serem militantes críticos, pessoas que entendem o problema, acho que essa é a melhor solução, com capacidade de debater ideia, é muito mais difícil do que fazer a propaganda que a extrema-direita faz, tá ligado? Isso por um lado. Por outro lado, as Big Techs, elas não são neutras, né? Assim, tá muito claro, né? Com certeza não são comunistas. Não, absolutamente não são comunistas, e saiu uma matéria no The New York Times há 3, 4 anos atrás, que pegava o segundo governo Obama, que mostrava que a dinâmica de governança algorítmica das Big Techs favoreceu a onda de ascensão da extrema-direita globalmente. Então, a governança do algoritmo, ela privilegia conteúdos de extrema-direita. Privilegia conteúdos de direita. Bom, eu não consigo sei lá, argumentar com fatos acerca disso daí, mas eu diria que essa ascensão da extrema, pelo menos no Brasil, que é onde a gente tem mais contato, essa ascensão do bolsonarismo aqui no Brasil tem bastante a ver com como funcionam os algoritmos, sim, mas eu não sei se tem a ver com um favorecimento explícito. O que eu quero dizer? Eu acho que a internet, o algoritmo do YouTube, ele tem uma dinâmica específica para funcionar, que muda aqui e ali, de tempo em tempo, não sei o quê, mas que tem alguns detalhes que tem a ver com... É complexo, porque tem a ver com o hábito de consumo de quem está assistindo, não sei o quê, tem a ver com o tipo de informação que você difunde e tudo mais, mas eu acho que tem mais a ver com a maneira com que eles usaram a ferramenta internet, rede social, do que com uma intervenção explícita das Big Techs. E não tô excluindo essa possibilidade, especialmente se a gente for pensar em como, naquela polêmica que teve lá com a eleição do Trump, se eu não me engano, não nessa, mas na outra, que com informação, com inclusive interferência da Rússia. Lembra dessa história?
Mas eu acho que, por isso que eu tô falando do Brasil, eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, tem muito mais a ver com a habilidade de usar a ferramenta em si do que com interferência direta das Big Techs, mesmo achando também que não é impossível. Não, veja, a gente tem provas, várias provas da interferência das Big Techs nos processos políticos. Inclusive, isso é declarado abertamente nos documentos de defesa dos Estados Unidos, porque uma parte dos documentos de defesa são públicos, né? O Plano Nacional de Defesa é apresentado, não sei o que e tal. E aí é declarado publicamente pelas Forças Armadas dos Estados Unidos que as Big Techs são parte do instrumento da política de Estado dos Estados Unidos, para garantir o interesse dos Estados Unidos. Há treinamento, debates abertos sobre o uso da governança algorítmica para você atingir objetivos estratégicos militares dos Estados Unidos, como a mudança de regime, a derrubada de um governo, a fragilização de um governo e por aí vai. Mas tem tanta diferença assim para os Estados Unidos se quem tá no poder aqui no Brasil. Vai, na prática, para valer. Porque por mais que a gente fale que o governo, que o Lula é esquerda, a gente tá dizendo que é uma esquerda liberal. Certo. Então, na prática, tem tanta diferença assim a gente ter um Bolsonaro e um Lula pro, sei lá, pros Estados Unidos aqui no Brasil? Faz diferença, sim. Por exemplo, Mas a ponto de interferir o caralho? o Bolsonaro, ele seria muito mais hostil ao BRICS do que o Lula é. É verdade. Por exemplo, É do verdade. ponto de vista da política externa, teria algumas diferenças. Então, Não sei se é verdade, mas tá bom, vamos admitir que mas, é. mas não é como se fosse trabalho, né, Igor? Não é como se fosse, tipo, trabalhoso pra caralho. Os caras, como são uma potência imperialista, eles estão atuando no mundo todo ao tempo todo. E dentro dessas atuações, tem um autor brasileiro que infelizmente morreu, que é o Alberto Muniz Bandeira. E aí ele lançou um dos livros deles mais importantes antes de morrer, que é A Segunda Guerra Fria, né? Que é um debate sobre, inclusive, a interferência clara, aberta, documentada das Big Techs, por exemplo, nas revoluções coloridas no leste europeu, na derrubada de vários governos. Quando teve o golpe aqui na Bolívia em 2019, do nada apareceram 90 mil contas fake no Twitter dizendo que o Evo Morales fraudou as eleições para justificar um golpe de Estado. Então, assim, tem um elemento do favorecimento das Big Techs. Veja, ninguém vai chegar para mim e vai dizer que aqueles vídeos do Nicolas Ferreira, aquele vagabundo que não trabalha, porque o vídeo dele é foda e só porque é foda e acabou, e o vídeo circula. O vídeo é foda. Não, o vídeo é básico, não tem nada demais. Calma aí, tem um monte de elemento ali que faz esse que ele... E assim, eu também não acho que não tem bot, não. Inclusive, eu falei isso pra ele. Pô, como assim? Não acho que tem bot. Né? Mas não é... Mas assim, porra, não... É que o vídeo, ele é bom. Assim, do ponto de vista de material, de produto pra internet, ele tem um monte de elemento que simplesmente faz ele funcionar. O vídeo é bom no sentido que ele é básico, mas não tem nada genial ali. Não tem nada grandemente elaborado. Tem um monte de cuidado, inclusive, que tem a ver com PNL. Perfeitamente. Sabe? Mas aí é isso, é um material básico que roda porque tá alinhado com os interesses da Big Tech. Por exemplo, as Big Techs, elas, num auge do debate sobre a PL das fake news, elas colocaram material contra um PL. Elas faziam campanha contra o PL. Você entrava no Google lá e tinha lá a campanha do Google contra a PL das fake news. É lógico que o Google vai... É que essa PL era escrotíssima também, porra. O debate é outro. A grande questão é que a Big Tech ela não pode usar o seu poder para falsear o debate público brasileiro. Se ela quer se posicionar sobre o PL, ela apresenta os dois pontos de vista, né? Tá bom. É isso. Então, veja, e além de que, no último aspecto, os caras da direita têm muito dinheiro, né? Aí a gente tem que considerar também, porque assim, o Nicolas Ferreira, por exemplo, gastou mais de 700 mil de impulsionamento no Google nos últimos meses, né? Eu, por exemplo, quando eu cheguei a 1 milhão de seguidores, eu não gastei R$1. Aliás, a última vez que eu impulsionei uma postagem no meu Instagram foi em 2022. Então, eu não gasto R$1 com comunicação. Tudo, a minha comunicação de verdade é orgânica, eu não tenho grana. Não defendo empresário, não defendo fascista e tal, então não fico recebendo financiamento de empresário. Então tudo que eu tenho de crescimento nas redes, isso sim é orgânico. E os caras não é orgânico. E aí, veja, novamente, o PL fez um seminário sobre comunicação digital, tava lá, apoio Meta e Google. Lembra disso? Sim. Os
caras nem escondem, sabe? Você não precisa nem falar do banimento das minhas redes sociais, que a gente começou. Então eu acho que tem todos esses elementos. Agora tem um elemento também, Igor, que me parece que um discurso de esquerda, por mais eficaz que seja a fórmula, na forma, um discurso de esquerda liberal, numa defesa crítica do governo, eu acho que hoje ele tem pouca capacidade de atração. Acho que existe um certo cansaço com um certo discurso de esquerda que fala em combate à desigualdade, que fala em rever privilégio, que fala sem apresentar uma solução concreta ou dar uma boa explicação para as pessoas de tipo assim, bicho, tá falando em combate à desigualdade, mas, porra, o partido que tu apoia tá na 5ª presidência. Porra, tu tá aí na situação e aí? Exato. Então, eu acho que tem um problema. Veja, eu acho que, por exemplo, nos debates que eu fiz até agora, um dos motivos que fez eu ir bem em todos os debates é como eu não sou lulista, os caras da direita não tem nem o que chamar, né? O que faz lá. Então a galera vem, mas o Lula, eu fiz sim, e o Lula? E aí, o que eu tenho a ver com isso? Não, mas o Lula é de esquerda. Eu falei, porra nenhuma, eu sou comunista. Lula não é nem de esquerda, não é comunista, não tem nada a ver com isso. É pra falar do governo Lula, eu vou falar mais mal do que você, mas pelos motivos certos. E aí, já corta, né? Já corta metade da conversa dos caras. Deixa mais difícil, realmente. Exatamente. Então, acho que tem um problema também de conteúdo. Inclusive, essa coisa que tu falou, sei lá, eu acho que ainda é muito forte em setores da esquerda, um certo nojinho de comunicação digital, sim, né? Um certo ar aristocrático. Veja, eu tô fazendo doutorado em serviço social, lá na UFAL, né? E eu sou um cara que eu faço doutorado, eu tenho vários livros escritos e publicados, citei já alguns deles aqui, escrevo em vários cantos, já publiquei em revista acadêmica. Quando eu fiz a seleção do doutorado, o que garantiu, dentre outras coisas, que eu passasse em primeiro lugar foi o tamanho do meu currículo Lattes. Né? Folha, o que meu currículo Lattes tinha de publicação, o Eduardo Bolsonaro não tem de ficha corrida. Então, beleza. E aí, pra muita gente, o fato de eu ser um youtuber, um cara que participa de debate, é como se isso me desvalorizasse enquanto intelectual. Mas isso é um problema da academia, de uma forma geral, não é? E como a esquerda está muito ligada às academias, porque ela não forma mais seus intelectuais, ela terceiriza essa função para a universidade, existe um certo ranço meio aristocrático, assim, de pensar assim, não, esse bicho aí não é intelectual, ele é youtuber. Como se isso fosse menor. Ou como se eu participar de um debate contra 20 tabacudos como forma de agitação, da minha imagem circular mais e, consequentemente, as pessoas lerem mais meus textos, comprarem mais meus livros, conhecer mais as teorias, as ideias que eu defendo, como se isso rebaixasse a atividade intelectual, diminuísse a atividade intelectual. E aí, veja, o Brasil, ele não tem uma comunidade de leitora muito grande, não, viu? A tiragem média de um livro no Brasil é 500 cópias. A maioria do povo brasileiro, infelizmente, vai fechar o ano sem ler um livro. Isso, inclusive, depois de 5 presenças petistas. Mas tudo bem, o Brasil tem menos de 5 mil bibliotecas públicas no país inteiro, né? Se a gente não entender as diversas formas de comunicação, né? Comunicação mais densa, menos densa, as várias formas de alcançar esse público e conseguir ir politizando, complexificando o debate, formando massa crítica, a gente não vai conseguir superar a extrema-direita, não em comunicação digital, porque eu acho que enquanto a comunicação digital for terreno das big techs, elas ganham. Meu problema maior nem é isso. Meu problema maior é que hoje, por exemplo, em média para a juventude brasileira, é mais legal você se dizer de direita do que de esquerda.